dia de começar os exames do primeiro trimestre. Na verdade, já foi feito várias análises, né? Mas alguns exames no hospital agora que eu vou fazer. Hoje eu vou fazer o tal do rastreio bioquímico. Estou indo para o hospital agora. As consultas geralmente estão sendo marcadas para de manhã, fora a da sexta-feira, que é à tarde. Mas hoje é às 9, a gente já teve uma que foi às 8h45, né? Bem cedo, assim. Não que seja ruim de acordar cedo pra gente, mas o problema é que a gente tem o B e sempre complica o horário de levar ele pra escola, assim. As consultas são eles que marcam, né? A gente recebe a carta em casa com um dia e horário. Você até pode remarcar e tal, mas tem que ter uma justificativa e eu acho que não convém fazer isso neste momento, assim. Então a gente se vira como a gente consegue, né? Hoje, por exemplo, a minha consulta é às 9. Eles pedem sempre pra estar 15 minutos antes lá. E o André vai me levar pro hospital. Depois ele vai levar o Bernardo, não vai ficar comigo lá, vai levar o Bernardo pra escola. Porque o B, ele entra geralmente entre 9 e 9h20, assim. É mais ou menos o horário dele começar no jardim. Então o André vai levar ele pro jardim, depois o André volta pra me buscar. A gente faz um trajeto mais longo, um trajeto maior, mas tudo bem, deu tudo certo no fim. E aí, vou ver como é que vai ser para poder trazer aqui para vocês contar e registrar. Hoje está um dia chuvoso na cidade de Braga, para variar. Ontem fez um dia de sol lindo, hoje já tem a chuva de novo. E os horários mais cedo, antes das 9 da manhã, é sempre bastante trânsito nas vias principais aqui. O hospital público aqui de Braga, ele fica bem no alto aqui, ó. E lá de cima tem uma vista bem bonita, mais na parte da emergência, né? Que fica bem mais no alto ainda, na parte da emergência pediátrica lá. O estacionamento aqui, o parque no hospital, ele é pago, né? Não é gratuito. Então muita gente deixa o carro estacionado mais para trás e sobe aqui a pé até aqui em cima no hospital. O pessoal que vem fazer visita ou ficar de acompanhante, assim, geralmente faz isso, deixa o carro lá para trás estacionado. Não tem muita vaga para lá, mas tem um terreno baldio, assim, onde o pessoal deixa por lá os carros e sobem a pé para não pagar o parque aqui, não pagar o estacionamento. Sanguinho tirado, de volta em casa. Então, essa foi bem rápida mesmo. Exatamente às 9 horas eu peguei a senha, fui atendida. 9h20 alguma coisa, eu já tava no elevador de volta, descendo, e o André já tava lá me esperando, né? Só deu tempo de ele realmente deixar o Bernardo e voltar, e foi o tempo de eu ser atendida ali. Ele realmente não precisava participar disso. O André gosta de participar da maior parte das consultas, assim, mas nem toda consulta às vezes é interessante também, que ele deixe o trabalho ou qualquer outra coisa pra estar lá. Então foi muito rápido. Ela fez algumas perguntas, às vezes perguntas até repetidas, né, que a gente passa a gravidez respondendo. Você já teve outra gestação? Como é que foi? Se teve alguma complicação? Quantos filhos tem? E pai, mãe, né, dos dois lados, tanto os meus quanto do André, tem alguma doença crônica? Então ela faz um relatório, assim, uma investigação sua, com várias perguntas e você responde ali na hora. Até comentei com o André, né, porque ele brinca, assim, que a minha sogra liga todo ano pra ele no aniversário dele e fala: olha, essa hora você já nasceu. Mas é uma coisa que eu acho que mãe nunca vai esquecer, né? O horário de nascimento do seu filho, quanto seu filho pesou, quanto seu filho media. Eu acho que são informações que fazem parte da gente, assim. Então a gente responde tudo isso pra ela, respondi tudo ali. E hoje foi pra fazer essa coleta de sangue mesmo. Então isso aqui faz parte do rastreio combinado do primeiro trimestre. Esse exame, na verdade, é um combinado. Eles até entregam uma cartilinha pra gente entender tudo no detalhe. Eu já tinha pesquisado antes na internet e é exatamente isso que eu pesquisei. Então é um combinado, esse rastreio, com esse exame de sangue para medir o beta-HCG mais o PAPA. Eu vou botar as siglas bem certinho aqui para vocês. E junto com o resultado da ecografia que eu vou fazer na sexta-feira. Então são essas junções de resultado desses dois exames, somado à idade da mãe, que a partir dos 35 anos isso pode ter mais chances, né, de dar um resultado positivo, digamos assim. Então são esses três fatores que dão um resultado positivo ou negativo para alteração dos cromossomas, né? São as alterações dos cromossomos 21, 18 e 13. Esse é o rastreio bioquímico desse primeiro trimestre.
Então, cada alteração de cromossomo é um tipo de síndrome que a criança pode ter. E aí, para avaliar com antecedência se a criança vai ter essa síndrome não, ou se tem essa síndrome não, é feita esse rastreio do primeiro trimestre. E aí, pelo que eu li, é dividido em 2 grupos, né? De elevado risco, você é encaminhada para fazer outros exames, uns exames um pouco mais invasivos, pelo que eu entendi. E de baixo risco é feita a ecografia morfológica do segundo semestre. A gente faz esse rastreio bioquímico para saber se a criança vai ter alguma síndrome ou não. Então, você pode ser classificada em 2, de baixo risco e elevado risco. Elevado risco faz outros exames nesse momento, baixo risco faz o exame complementar da segunda ecografia, né, do segundo semestre, é a segunda morfológica. Na sexta-feira, o exame que eu vou fazer da ecografia do primeiro semestre também é a morfológica e ele também é visto alguns detalhes. Vou falar depois que eu fizer essa ecografia, vou dar os detalhes aqui nesse vídeo também para vocês, tá? Mas hoje foi feita só a coleta de sangue mesmo. Ela até perguntou se já tinha data marcada para a segunda ecografia, para a primeira ecografia. Eu falei que sim, é na sexta-feira. Então, fui eu e a minha pasta, né, com todos os meus documentos e o meu boletim da grávida, porque a médica de família que dá esses encaminhamentos para você ir ao hospital fazer esses exames, tá? Mesmo que você não seja acompanhada pelo hospital, que é o meu caso por conta da diabetes gestacional, você vai ao hospital fazer esse tipo de exame, porque não faz no centro de saúde, né? Faz no hospital. Pelo menos aqui em Braga é feito no hospital. Eu acho que em outras cidades também deve ser nesse mesmo jeito. Até porque ela pergunta, né, o nome da médica de família e se eu estava sendo acompanhada por algum outro médico. E aí depois ela já viu ali no sistema que era diabetes gestacional e eu passei o nome das 2 médicas, da médica de família e da médica que tá me acompanhando no hospital. A gente fica tão louca nesse negócio de gestação e esses exames, assim, que são mais pesados emocionalmente pra gente, né? Porque a gente depende de um resultado pra saber se o bebê é saudável ou não. Que essa noite, assim, eu sonhei loucuras, né? Então, quase não dormi direito, de tanto que eu sonhei coisas absurdas, assim. Eu sonhei que eu tinha que pegar o elevador no hospital, descer no 5º andar. Só que quando a porta do elevador abria, na verdade, eu tava saindo de um autocarro e eu saía num lugar muito distante do hospital. E aí uma menina me atendeu e ela falou: não, todo mundo erra e chega aqui. Eu falei: como que eu cheguei aqui? Eu entrei no elevador, como que eu saí aqui em outro lugar, né? Tipo, nada a ver com o hospital. Falou: não, agora você tem que ir descer por ali e falar com tal pessoa que também trabalha no hospital e aí ela vai te ajudar. Eu falei: não quero falar com ninguém. Eu liguei o GPS, ela: mas você sabe usar isso? Eu falei: claro que eu sei. E eu coloquei no mapa ali e pra chegar no hospital de novo, eu mandei mensagem pro André, porque eu tava sozinha. Eu falei: André, eu tô perdida, eu não sei onde eu tô. Eu preciso chegar lá no hospital até tal hora, porque se eu perder o horário, eu não vou mais conseguir fazer o exame. E daí, se eu perder esse exame, vai passar o tempo, o prazo de eu fazer esse exame. Eu fiquei assim, desesperada. Daí eu acordei várias vezes de madrugada, só pensando nisso, também com medo de perder o horário, assim, né? Me preocupo bastante em relação a isso. E foi uma loucura, assim. É uma coisa que toma conta da gente. Claro que a gente pensa positivo e, né, e deseja que tudo dê muito certo, mas não tem como, né, uma ansiedade desde que pequena ou grande acontecer assim dentro da gente, né? A preocupação normal, eu acho que todo mundo deve ter quando passa por algum tipo de situação assim. Por hoje foi isso, bem rapidinho. Acho que a da sexta vai demorar um pouquinho mais por conta da ecografia, né? Vai ser mais detalhado. Então, até sexta-feira. Prontos para ir na consulta. Outro dia, hoje é sexta-feira, na mesma semana. Hoje a gente vai fazer a primeira ecografia no primeiro trimestre, aqui na garagem. Deixa eu ter um pouco mais de luz. Hoje eu tô sem fôlego, imagina com 9 meses para subir as escadas. Vamos lá fazer a nossa primeira ecografia do primeiro trimestre. A gente tá bem ansioso, porque esse exame, ele é bem detalhado, né? Mas vai dar tudo certo. E se ainda der tudo muito certo, a gente vai conseguir ver o sexo hoje. Saímos da ecografia e tudo certo, tudo normal, porém a gente não conseguiu ver o sexo. Até atualizou, na verdade, meu tempo gestacional. Eu achava que eu contava nas segundas-feiras, as semanas, mas na verdade são nos sábados. Então amanhã eu já completo 13 semanas, ao invés de ser na próxima segunda, né, adiantou 3 dias nessa contagem. Com 13 semanas ela não quis arriscar, a médica da ultrassom não quis arriscar, ela disse que seria mais um chute do que certeza, então eles preferem não falar.
Eu e o André, a gente foi em 2 laboratórios aqui, na verdade foi na Unilabs e no Trofa. Eles também não fazem esse exame de sexagem fetal, que é pelo sangue, né? E não fazem. Eles fazem o completo, que é pra ver todas as síndromes e tal, só que esse eu já fiz pelo público e custa assim, a partir de 300 euros. E eu acho que... Oh meu Deus, agora é a moto. Difícil gravar na rua, com muito carro, muito movimento essa hora. A menina que nos atendeu no Trofa comentou que esse tipo de exame provavelmente específico, né, só pra ver do sexo, só nessas clínicas que fazem essas ecografias 4D, sabe, 3Ds, enfim, alguns lugares mais especializados. Eu não conheço nenhuma aqui em Braga, vou pesquisar, se não, eu vou marcar uma ecografia no particular, no privado, com o Dr. Matos Cruz, se eu não me engano, que foi uma indicação da minha nutricionista. Ela disse que fez na gestação dela, ela fez as 4 com ele. E aí vamos fazer no particular, porque para esperar até a próxima ecografia do segundo trimestre vai demorar bastante, né? Então, mais 3 meses. Então a gente não quer esperar tudo isso para descobrir o sexo. Então a gente vai tentar fazer uma ecografia antes no privado. No exame a gente não podia filmar nem fotografar. Era uma regra lá do hospital público, né? Eu imagino que isso deve ser somente no hospital público mesmo, tá? Porque a gente fez no privado uma primeira ecografia, né, para confirmar o tempo, e a gente pôde filmar, ela imprimiu pra gente e tudo certo. Então eu imagino que seja mais algo específico de serviço público, sabe? É mais restrito, assim. E ok, né? Tudo bem. Fica só na memória do pai e da mãe, então, sem registros. Porque a gente queria filmar pra ouvir o coração, né? Tipo, eu tenho a filmagem do Bernardo e hoje em dia eu mostro pra ele, entendeu? Olha aqui seu coração batendo dentro da barriga da mamãe. Então, são lembranças que a gente gostaria de eternizar de um jeito que não fosse só na nossa cabeça, porém. Mas se eu fizer uma ecografia no particular, muito provável que eu consiga fazer esse registro daí. Buscamos o Bernardo no jardim. Dá oi, Bê. Oi. Você viu seu irmãozinho ou irmãzinha? Viu o bebezinho? Uhum. A gente mostrou as fotos pra ele, eu expliquei, né? Dá pra ver bem certinho assim a cabeça, porque agora tá bem todo formadinho, então dá pra ver melhor. E fomos em casa, agora a gente vai, como hoje é uma sexta-feira, vamos na casa dos nossos amigos, que são os padrinhos desta criança, né? Já tem padrinho essa criança, padrinho e madrinha. Mas aqui em Braga tem um viaduto perto mais que vai pro Sameiro. Como é a rua da rampa da Falperra ali, antes de chegar ali tem um viaduto e aí tem cereja, e André sempre quis parar ali para comprar essas cerejas, daí dessa vez ele realizou o desejo dele. Eu acho que tem 1 quilo aqui, que a gente não chegou a perguntar, espertos, mas tá bem pesada, eu acho que tem 1 quilo, elas estão lindíssimas, que agora é a época, e foi 10 euros essa caixa aqui, e ele tava com desejo já há um tempão, porque ele ama. Olha só que linda que ela tá. Corta aqui pra eu fazer um final neste vídeo, porque fomos na casa dos nossos amigos e jantamos lá com eles, contamos tudo como foi, né, na ecografia. A Jaque, que é a madrinha, inclusive foi com a gente, mas não permitiram a entrada de mais de um acompanhante, então só o André entrou comigo, ela não pôde entrar. Contamos todos os detalhes ali pra eles, formalizamos a nossa foto, a gente já tinha feito convite pra eles em outro momento, entregamos um quadrinho bem bonitinho, mas a gente não fez a foto no dia, então a gente aproveitou pra fazer essa foto e deixar esse momento registrado. Vou até colocar a fotinho aqui pra vocês. E foi uma noite divertida, jantamos, jogamos. Agora a gente joga sempre que a gente se encontra. Alguns jogos de tabuleiro, algumas coisas que a gente tem que a gente gosta. E depois acabou que a gente voltou pra casa, era por volta das 11 horas e alguma coisa, assim. Eu já tava bem cansada. Eu tenho sentido bastante dores no baixo ventre, né? Muita cólica por conta da expansão do útero e, né, do corpo se adaptando, a criança crescendo. Este cansaço, né, típico do primeiro trimestre, porque é um corpo desenvolvendo outro ser humano, então cansa mesmo, né? Então acabou que eu não gravei mais nada, tá, gente? Mas, resumindo, este primeiro vídeo foi pra falar um pouquinho pra vocês deste rastreio bioquímico feito no primeiro trimestre aqui. Ele é feito pelo público, de forma gratuita, então eu acho que não convém você gastar para fazer no privado. Eu acho que é bem atendido, né, pelo SNS, a não ser que você realmente queira, e é uma opção sua, e tá tudo bem, tá
tudo certo. Às vezes a gente quer uma segunda opinião, enfim, um pouco mais de segurança, né? Principalmente quando é a nossa primeira gestação, a gente é muito mais insegura. Não vou dizer que eu não sou, porque eu também me preocupo bastante. Eu acho importante trazer essas informações, principalmente porque nos últimos vídeos eu recebi comentários também de mães, né, que dividiram suas experiências comigo e de mães que estão grávidas aqui, que não tem ninguém para conversar e não sabem absolutamente nada, até se sentem um pouco perdidas. Então tô aqui justamente para isso, a quem interessar. Eu não dei muitos detalhes, mas deu resultado negativo no meu exame para síndromes, né, que possivelmente na combinação deu resultado negativo. Então a gente vai se preocupar agora e focar em descobrir os sexos dessa criança, para descobrir quem vem aí. Queremos fazer um chá revelação. Na verdade, eu e o André, a gente, na primeira gestação, a gente já não tinha esse desejo de fazer o chá revelação, porque a gente é bastante ansioso, a gente queria saber o resultado na hora. Mas na época, né, meu cunhado, enfim, eles queriam fazer, a gente deixou que eles fizessem. E dessa vez os padrinhos também querem fazer, então a gente vai deixar que eles façam. Então a gente vai ver uma forma aí de descobrir o sexo agora. Eu ainda não sei se eu vou fazer o exame de sexagem fetal, porque depois eu compartilhei isso no meu Instagram e recebi bastante nomes de clínicas aqui em Braga que fazem esse exame, né, por 85, 90 euros. Mas eu sei que a ultrassom, né, a ecografia no privado também sai mais ou menos essa média, né, entre 90 e 100 euros, a depender do médico que você escolhe. Então eu conversei com o André, a gente ainda tá analisando isso, essa decisão. Como o valor é muito parecido de um procedimento para outro, a gente acha que a gente prefere fazer uma outra ecografia e aproveitar para ver o bebê. É sempre gostoso você conseguir ver o bebê, né? Principalmente nessa fase que ele ainda não mexe, que você ainda não sente mexer lá dentro e tal. Então é sempre gostoso você ter a oportunidade de poder ver. Então eu acho que se for para gastar um valor, talvez a gente invista numa outra ecografia para confirmar o sexo. Ainda não sabemos se a gente vai fazer esta semana, agora vai ser com certeza, mas não sabemos se a gente vai fazer o exame de sexagem fetal, que é só tirar sangue para ver se eu tenho cromossomo masculino ou não presente no meu sangue, ou talvez fazer uma outra ecografia. Mas vou fazer o vlog e vou dividir tudo aqui com vocês, tá bom? Inclusive o chá revelação a gente vai gravar e filmar, com certeza também vai trazer aqui para vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!